Digam amém. Igreja, os anos se passaram. Os anos se passaram, diz a palavra de Deus, e a profecia de Amós se cumpriu nos nossos dias. E a profecia de Amós, abra a boca e fala mais firme, se cumpriu nos nossos dias. Como pastor, nós vamos chegar lá. A palavra de Deus diz que Moabe sempre perseguiu Israel. Nunca quis que Israel estivesse por cima, mas só por baixo. E diz a palavra de Deus que Deus então profetizou, e o dia em que Moabe seria destruído havia chegado. Diga amém. Diga graças a Deus. Você acompanhou alguns tempos atrás a guerra dos Estados Unidos contra o Iraque? Quem acompanhou pela televisão? Muita gente, né? O mundo inteiro viu. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Pastor, será que é? Nós vamos ver. Preste bem atenção. É só ler, pesquisar, correr atrás, não só ler a Bíblia, mas ler várias coisas para você entender. Digam amém. Diga graças a Deus. Nunca houve guerra tão poderosa como essa dos Estados Unidos contra o Iraque. Já houve outras guerras pequenas, de pequenos portes, mas esta guerra que os Estados Unidos disseram assim: vamos destruir o Iraque, vamos pregar Saddam, foi a guerra mais pesada que o mundo já viu. Foi ou não foi? Foi. Nunca se viu tanto bombardeiro, justamente como o profeta diz. Nunca se viu tanto fogo caindo no Iraque como e diz. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui. Eu vou mostrar para você agora neste momento. Preste bem atenção. É bem forte o que eu vou dizer aqui. Desde quando os iraquianos gostam de Israel? Nunca gostou de Israel. Mas eu quero lhe contar uma história que talvez você nunca viu. Você sabia que o Iraque é o berço de todas as civilizações? Você sabia? Você sabia que o Iraque é o útero do mundo? Você sabia? Você sabia que a escrita nasceu no Iraque? Quem está entendendo, fala amém. Você sabia que a ciência começou a se desenvolver no Iraque? Você sabia que o ser humano foi criado no Iraque? Você sabia, olhe para mim, que Adão foi criado no Iraque? Você sabia? Então fique sabendo hoje. Ah, pastor, mas como? Como provar? A Bíblia diz, preste bem atenção, que o jardim do Éden ficava entre dois grandes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Lá no Gênesis fala o rio do Egito e o rio Eufrates. O grande rio do Egito é o rio Tigre. E justamente entre esses dois rios fica quem? O Iraque. E lá no Iraque era o jardim do Éden. Ah, pastor, então Adão era iraquiano? Vamos dizer que sim, porque no passado não era Iraque. A gente conhece a história de Moabe. Onde Moabe veio parar? Onde Moabe veio estabilizar? Onde Moabe veio estar? E então diz a palavra de Deus que cumpriu a promessa de Deus, ou seja, a profecia de Amós. Foi um bombardeiro tão pesado que, você observar, não existe nenhum país que foi tão bombardeado como o Iraque, onde todos os palácios, como está escrito no verso 2, foram destruídos, onde todos foram mortos. A Bíblia deixa bem claro que a promessa, ou seja, a profecia de Deus, ela se cumpre. Digam amém. Agora preste bem atenção. Vocês lembram que em uma daquelas noites que estava os Estados Unidos atacando o Iraque, eu observei muito isso. Era mais ou menos meia-noite quando os Estados Unidos lançou a sua mais poderosa bomba. Foi uma bomba que saiu no outro dia em todos os jornais. Aquela bomba era conhecida como a bomba mãe, ou seja, a mãe de todas as bombas. Aquela bomba que os Estados Unidos lançou naquela noite, que saiu nos jornais, que todo mundo, uma bomba que ninguém jamais havia visto. Ela tem um poder
destruidor tão grande que quando ela é lançada, ela não toca na terra. Antes de tocar na terra, ela explode. E quando ela explode, ela devassa um raio de 10 quilômetros. Eu me lembro como hoje, eu estava assistindo o jornal quando aquela bomba explodiu, que foi um fogo imenso que foi espalhando pelo Iraque afora. Aí você olha para Amós, Deus cumprindo a sua palavra. Digam amém. No outro dia de manhã, saiu em todos os jornais, nos jornais dos Estados Unidos, é bem claro, é lógico, era eles que estavam atacando, nos jornais do mundo inteiro, da França, no Brasil, você só via no jornal, a bomba que os Estados Unidos lançou foi fatal. Se você observou a história, você vê que a partir do dia que ele lançou essa bomba poderosa, todas as guerras deu uma freada, ou seja, aquela batalha deu uma freada. Eles estão lá, mas não tem mais aquela guerra constante, porque aquela bomba deu o que falar no mundo inteiro. Aquela bomba saiu no jornal no outro dia, escrito lá, Mod of I-Bomb, no inglês, e traduzido quer dizer, a bomba mãe destrói Moabe. Vou interpretar para você ver. A palavra estava escrito no jornal assim, Mod of I-Bomb. Se você for tirar as letras, lá está escrito Mod, M de Moabe, O, depois A de I, depois Bom, B, Moabe. Amém? Vamos repetir, está lá, Mod of I-Bomb, que as letras é M, O, A e B. Aí você fala, pastor, mas a palavra Moabe falta o E. A palavra Moabe só tem E no português. Se você ler na Bíblia em inglês a palavra Moabe, ela não tem E no final. Se você ler no espanhol a palavra Moabe, não tem E no final. Se você ler na Bíblia francês a palavra Moabe, não tem E no final. Se você ler no latim também não tem E no final. Só no Brasil que tem E no final. Então, como a imprensa descobriu que esta era uma profecia, eles colocaram no jornal sem saber. No outro dia estava lá escrito assim, o dia A e o R, A e R, o dia A, ou seja, o dia em que a bomba mãe destrói Moabe. Saiu lá no jornal. E se você olhar para a Bíblia, vamos lá, no livro de Isaías capítulo 15, Deus fala claramente desse dia, o dia A, que na verdade foi noite. Fala dia, porque nos Estados Unidos, no Brasil, dia. O dia estava amanhecendo nos Estados Unidos, mas o negócio havia acontecido. Então eles colocaram o dia A, que a Bíblia diz a noite A. Diga amém. Lá no livro de Isaías capítulo 15, quem encontrou fala amém. Confirma assim a destruição de Moabe. Está escrito assim no versículo 1. Sentença contra Moabe. Certamente numa noite foi assolada a de Moabe. Foi assolado o quê? A de Moabe. E ela está destruída. Certamente numa noite foi assolada aqui de Moabe. E ela está destruída. Como a imprensa ia entender algo profético? Jamais eles entenderam. Mas quando você lia lá no jornal, como alguns pregadores que chegaram até mostrar, a palavra em inglês significa Moabe. Eles nem jamais passavam pela cabeça deles, não são evangélicos. E lançou o jornal dizendo o dia A de Moabe. É o dia em que Amós havia profetizado que Deus destruiria Moabe. Você viu que todos os palácios do Iraque foram destruídos? Não mostrou? Quem viu aqui todos os palácios sendo destruídos? Foram muitos, todos descobertos, destruídos, de ouro, tanto de dinheiro, tudo foi destruído. Saddam Hussein, quando ouviu o barulho da grande bomba, ele procurou um esconderijo, ele teve que sair fora, escondeu num buraco, porque ele tinha esconderijo melhor do que aquele onde ele estava. O esconderijo dele era secreto, os esconderijos deles eram poderosos, eram túneis feitos de ouro, muito granfino, muito chique, mas a poderosa bomba destruiu todos os seus esconderijos. Onde Saddam foi se esconder?
num buraco, numa cisterna, num lugar tão simples, tão comum, e ficou como um rato escondido ali, porque é promessa de Deus. Igreja, o que eu quero dizer com isso? Se a profecia de Amós se cumpriu nos nossos dias, significa que Deus é real, que Deus é vivo, que Deus é poderoso e que Ele cumpre com a sua palavra. Bendito seja o nome de Jesus. Se Amós